E o que é que você fala do açúcar mascavo, do açúcar demerara, Ó, em relação ao açúcar branco já a teria? diferença, quer dizer, o mascavo é muito melhor que o demerara, Muito né? melhor. Mas o mascavo ele está cheio de nutrientes, ali tem mais de 80 minerais. Quer dizer, entre o açúcar refinado, o açúcar cristal e o açúcar mascavo, a diferença é muito grande. O açúcar refinado, nutrientes Ah, zero. não, Da substância caloria zero, caloria nutrientes, zero. entendeu? Só tem ali aquilo, desculpa, só tem, é uma caloria vazia, não tem nada, aquilo ali não tem nada de nutrientes, só tem por paladar. Só o paladar, né? Um dos problemas grandes do mundo, que é que eu falei que é o aumento da diabetes, da obesidade, a diabesidade, é pelo aumento do consumo do açúcar. Você vai ficar surpreso agora. Per capita, o Brasil é o primeiro país do mundo que mais ingere açúcar. Per capita. Do mundo. Nós somos o primeiro colocado. Quer dizer, nós ingerimos açúcar em excesso. Quando você ingere açúcar... Então não é à toa que a gente está com esses índices altíssimos de obesidade infantil. Quando a gente ingere açúcar, a primeira coisa que sobe é a insulina. E a insulina é um hormônio que envelhece rápido, entendeu? Quem ingere muito açúcar envelhece rápido. A insulina engorda, a insulina perturba a leptina. A leptina é um hormônio que é o seguinte, você sabe quando você vai na churrascaria e até você está adorando a carne e tal, aí chega uma hora, vem o garçom trazendo a carne, quando ele chega na sua mesa, você empurra o seu prato e fala assim, para mim, chega. Não passa isso pela sua cabeça? Sim. Pois é, nesse momento, o núcleo ventromedial do hipotálamo se saturou com leptina. A leptina chegou ali, a leptina é o hormônio da saciedade. Só que quando você come açúcar, você baixa a sensibilidade à leptina. Do mesmo modo que você tem resistência insulínica, você tem resistência leptínica. Tende a comer mais. Aí você tende a comer mais. Então vou te dar um exemplo. Eu pego 2 jovens de 15 anos. Para o primeiro eu dou uma Coca-Cola, para o segundo eu dou água. Aí nós vamos para a sala de almoço. Quem tomou a Coca-Cola vai comer mais. Porque a leptina agora está prejudicada de subir. Entendeu? Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então a dopamina estimula você para a vida. Então você está num ciclo vicioso, viciado. Tanto açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires eles colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes. É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2. Os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina. A tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral, hoje o termo já não se aplica mais, porque você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabético no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer, você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenas? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney.
Eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Thrift Gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos na periferia de Sydney, na Austrália, e levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. E em 3 semanas, todos curaram a diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou. Por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você fala assim, eu quero comer isso, então eu vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu?